Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à TV Ativa, esse é o programa Falando a Verdade. Sou Marquinhos Kinder. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado aí todas as semanas pelas redes sociais, para você que vem curtindo a TV Ativa, toda a nossa programação. Você é sempre o nosso convidado, você é sempre especial. Olha, hoje não poderia ser diferente. Hoje eu recebo uma das figuras mais ilustres da nossa cidade. Ele é presidente do Solidariedade, é advogado, foi 4 vezes vereador da Câmara Municipal, foi vice-prefeito, é advogado, casado, pai de uma filha, uma das pessoas mais queridas da cidade, isso é fato, não sou eu que estou dizendo. E eu tenho o privilégio de recebê-lo hoje também, assumiu a cadeira, foi prefeito dessa cidade. E eu tenho a honra de receber hoje no programa Falando a Verdade o meu sempre amigo José Isidro Neto, o Isidro. Seja muito bem-vindo, prefeito. Obrigado, Marcos. Eu quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade. E você, Marcos, e o programa aqui da TV Ativo, né, Falando a Verdade. E em especial as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado por essa oportunidade. Estou aqui à disposição, à sua disposição, e também dos ouvintes que podem posteriormente participar com perguntas, com algumas indagações. Estou à vontade. Muito obrigado. Primeiro, agradecer dentro da agenda do senhor aí ter casado. Opa. E a gente poder falar um pouco da nossa cidade, que a gente ama. O senhor foi 4 vezes vereador dessa cidade nos momentos mais complicados da era política dessa cidade, vamos dizer assim. Como é que foi ser vereador na Câmara de Ferraz? Quando o senhor foi vereador? Foi uma experiência muito, muito boa. Eu era policial, né? Sou policial aposentado. Só faltou isso aí no meu currículo. O investigador, é verdade. Investigador aqui, muitos anos aqui em Ferraz. E em razão do meu trabalho como investigador, atendendo a população, trazendo segurança, sempre foi o meu foco, né? Eu acabei me destacando como investigador da cidade, trabalhando, combatendo aí trabalho pela segurança do povo, e isso me levou a ser vereador, né? Então eu fui convidado pelo DEMA na época. Então em 96 eu fui o mais votado no partido, também desde a minha primeira, eu sempre tive uma boa votação. Fiz um mandato, quando eu tinha um mandato bem independente, fazia as críticas pontuais, mas ajudava o governo. Na verdade é um governo que realizou muitas obras no meu primeiro mandato aqui na região do Margarida, Kemmel, né? Vieiras, posto de saúde, praças, né? Foi um governo muito ativo, né? A avenida, eu estava falando hoje, a avenida a gente falava de Transdema, que foi um amigo meu, Celso Tomiati, qualquer dia eu vou trazer ele a público, que andando lá pela estação Janete, viu aquela mata, a rua parava até a estação, e falou, olha, vocês podiam fazer uma ligação aqui. Aí no outro sábado eu levei o Dema lá, e no meu primeiro mandato eu tenho essa honra de estar lembrando isso, fiz aquela avenida embaixo da estação Janete. Né? Caramba! Foi feito Isso pouca gente sabe, pouca né? gente sabe. Família Dias era dona de uma parte da área, e depois a empresa, né? A outra empresa acabou fazendo a doação daquela área, e foi uma obra muito importante. Mas se foi o meu primeiro mandato, eu estive muito próximo do governo, né? Foram realizadas 4 creches, 4 postos de saúde, foi um governo bem ativo. Mas acabou, não sei por qual motivo, a condução política não foi boa, e acabou não revertendo em voto, e acabou perdendo a eleição, e eu acabei saindo em 2000 com o Loureiro, depois em 2004 com o Loureiro de novo, né? Eles ficaram em segundo lugar. E eu gostei muito, eu atrelava o meu mandato de vereador também com um investigador. Eu fui 16 anos, né? E por eu ter graças a Deus, essa formação e esse vínculo com o governo do estado, né? Eu nunca vivi só de política, eu sempre tive 2 empregos. Sim, você nunca viveu disso. Sempre procurei ter 2 empregos. E aí eu tinha muita liberdade para trabalhar, né? Então, já no governo de 2000, 2004, eu era um vereador independente também, da oposição. 2004, 2012, uma oposição mais acirrada, mais sistemática, né? Mas sempre com responsabilidade. Eu sou o autor, Marquinhos, e você sabe disso, você foi assessor lá, na época que o Tom era vereador comigo. Sim. Nós trabalhamos lá em algumas ocasiões, trabalhamos juntos, né? E eu sou o vereador que mais fiz denúncias, né? Denúncias tudo fundamentadas, com provas, né? Porque para denunciar tem que ter prova. Eu estou vendo aí... Tem que saber o que fala. Tem que saber o que fala. Então, eu sempre fazia os requerimentos da Câmara. Quando eu não tinha a aprovação da Câmara, eu buscava as instituições sérias, Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, auxílio técnico do Tribunal de Contas, né? Até o GAERCO, né? Cheguei a fazer socorro disso para atender algumas demandas aqui na cidade, que
não tramitava aqui na região, nem na seccional, então a gente teve que buscar um apoio fora. Mas eu me dediquei muito, eu tinha uma dedicação, eu me envolvi muito com a cidade, né? Eu defendia a cidade, eu não conversava com o prefeito, eu queria só fiscalizar, e as obras que eram superfaturadas, desvio de combustível, você lembra disso? Várias denúncias graves nós fizemos. Aí entra naquela questão que a gente sempre fala, a capacidade que um vereador tem, e eu não chamo o senhor de oposição, eu chamo o senhor assim, o defensor da população. Porque não adianta você ser governista, eu acho que você tem que entender, se o governo vai bem, o senhor não tinha necessidade de denunciar ninguém, concorda comigo? Claro que não. Então o senhor só para aperfeiçoar. Só aperfeiçoar, ajudar, buscar emenda. Mas eu acompanhei o senhor ainda, pelo menos em 2 mandatos, e os caras falavam, mas o Isidro ele é oposição. E eu sempre falava, o Isidro nunca foi oposição. O Isidro ele sempre defendeu aquilo que é certo. Né? Então existe muitas coisas dentro que precisam ser investigadas. E o Isidro, vamos usar uma gíria popular que a gente usa aqui na rua, o Isidro não paga pau pra ninguém. E eu falava isso na Câmara, o Isidro não paga pau pra ninguém. O que é certo é certo. Vamos falar o que é certo. Doa quem doer. Doa quem doer. E outra, não tem medo não. Não adianta ameaçar que pode vir quente que ele tá fervendo. E a gente brincava. Sempre pronto, né? Sempre pronto. A gente sempre brincava isso na Câmara. Para quem não sabe, fui assessor do vereador Tonho durante 2 mandatos. Nós estivemos na Câmara, que aproveitar e mandar um abraço pro Tonho, meu amigo, meu irmão. E era muito, muito ativo nessa questão. Então, assim, e grandes denúncias também, né? Então assim, e hoje, denúncias que geraram grandes processos que circulam até hoje. Até com prisão, né? Até com prisão. Então, na época não foi uma vida fácil, até hoje não é. Mas o senhor vem ali o desvio de combustível, eu acho que deu um boom muito grande na cidade, porque virou uma repercussão nacional, né? Deu prisão e deu investigação. Então são coisas que de repente o povo hoje não lembra, mas são coisas que a gente precisa trazer à tona. E é importante, Marquinhos, porque muitas licitações nós conseguimos, né, intervir, evitamos ainda licitações fraudulentas, né, com o apoio do Tribunal de Contas. Então, e aquelas denúncias que foram denúncias graves das casinhas da Vila São Paulo. As casinhas da Vila São Paulo, para você ter uma ideia, lá foi o PAC em 2007, 30 milhões para fazer 188 casas, 7 córregos e 2 creches. No período que eu estive na prefeitura, levantamento feito pelo Ministério da Cidade, a prefeitura tem que devolver 18 milhões. Né? Ou seja, gastaram 30 milhões e no período que eu estava lá tinha que devolver 18. Para onde foi o dinheiro? Então, é esse tipo de denúncia que nós fizemos. Né? Então, tem vários processos que estão em curso ainda. Né? Então, bens dessas pessoas envolvidas foram empenhorados para garantir o patrimônio da prefeitura. Eu tenho certeza que o próximo prefeito, que se tiver coragem, por isso que eu falo, né? O prefeito que entrar, ele não pode entrar amarrado com o investidor. Ele tem que entrar com autonomia para decidir, para cortar contrato, para extinguir contrato. Até porque nós tivemos a pandemia agora, você não sabe qual é a arrecadação para o ano que vem. Exatamente. O governo, acompanhando os índices econômicos, você vê que o governo federal está perdendo em arrecadação até 30% da arrecadação. Né? E o governo de Ferraz de Vasconcelos depende muito dos repassos do Fundeb, sim, do Fundo de Participação dos Municípios, que eu vou falar aqui, que eu tive problema antes da eleição, né? Exatamente sobre isso. Então, o próximo governo tem que ter autonomia. Eu estou vendo aqui, Marquinhos, eu vou fazer aqui uma denúncia muito grave. Tem umas campanhas muito caras. Tem umas pessoas que estão gastando demais, uns aventureiros que estão chegando aí, estão arrecadando dinheiro de empresário, fazendo campanha muito cara. E se o cara gasta 5 milhões, 10 milhões na campanha, esse candidato a prefeito já é corrupto. Ele já é corrupto. Por quê? Porque ele vai buscar dentro da prefeitura para pagar 10 vezes esse valor. E essa cidade não aguenta mais tanto roubo, tanta falcatrua que nós tivemos aí por 11 anos, 8 anos da administração Jorge, depois 3 anos do Assir. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. O povo tem que saber quem são os grupos que estão formados aqui para a candidatura de prefeito. E é importante também saber quem são os vereadores. Os pré-candidatos a vereadores que estão pegando 50 mil, 100 mil com candidato a prefeito, já são corruptos. Por quê? Porque tem que saber de onde vem esse dinheiro. Esse dinheiro vai ser pago. Como vai ser pago? Com dinheiro da prefeitura, da merenda de má qualidade, da obra mal executada.
de material que vão ser pagos e não vão chegar. Então, gente, é importante esse ano. Ferraz não pode errar. Não podemos abrir espaço para aventureiros. Investiguem seus candidatos a vereadores, investiguem seus candidatos a prefeito. Olhe o grupo de cada um. Olha o meu grupo, com quem eu estou vindo, quem está atrás, quem é o Solidariedade em Ferraz e quem são os outros partidos. Se a população olhar isso, eu já tenho certeza que a chance de errar, Marquinhos, vai ser mínima. Vai ser mínima, né? Eu sempre uso a Baxman, porque eu trabalhei na Baxman dos 14 aos 17 anos. Para uma pessoa ser diretor lá, ela tem que ter capacidade técnica, né? Tem que ter capacidade, tem que ter habilidade para ser diretor, né? Para ser gerente geral, então, o cara tem que ser lá encarregado, chefe, diretor, para dirigir uma empresa de 200 funcionários. Agora estão trazendo pessoas que não têm experiência nenhuma como candidatura de prefeito para comandar 4.000 funcionários, um orçamento de 300 milhões. Como isso vai ser entregue às pessoas que não têm experiência? Então, veja bem, para dirigir uma fábrica de 200 funcionários, você precisa ter experiência, você precisa trabalhar como encarregado. Conhecimento. O próprio Jorge, quando foi candidato a prefeito, primeiro ele foi ser vereador, né? Só que depois acabou fazendo coisa errada e está pagando por isso, né? E a cidade está pagando por isso, porque a 188 casas está lá até hoje, né? Então, o que eu quero pedir aqui? Muita seriedade. O voto é um cheque que a pessoa está passando. Não dê cheque para qualquer pessoa. Veja quem é a família, onde mora, o que faz, né? Vê a história de vida. Aonde estavam essas pessoas há 5, 6 anos atrás, Marquinhos, que estão hoje aí fazendo a campanha circulando monstruosa, que agora vem morar com a sogra, vai morar em Ferraz. E olha, aquele que mente rouba. Né? Aquele que mente rouba. A justiça eleitoral não exige que o eleitor, o candidato, more na cidade. Então não precisa mentir. Quem tem o hábito de mentir, que está falando que mora aqui, que mente, rouba e comete outros crimes também. Denúncia grave. Eu achei muito bom o programa Falando a Verdade. Nesses últimos tempos vem trazendo verdades que o ferrazense precisa ouvir. Estamos falando de um homem, de um cidadão conhecido na cidade toda, mandato de quadro vereador, foi vereador dessa cidade, foi prefeito dessa cidade e fala com conhecimento de causa. E também o que a gente fala, o Isidro se você vem quente, ele está fervendo. Então nunca teve medo. E sempre quando fala embasado naquilo que diz, não joga a conversa fora. Por isso que é importante a gente fazer um diferencial de águas. Temos que fazer um separador de águas, Isidro. Nós precisamos fazer. A cidade de Ferraz, ela não aguenta mais passar pelo que passou. Então, cabe nós, como jornalista independente, trazer à discussão a verdade sempre. E quando nós resolvemos trazer o Isidro aqui, nós já sabíamos como é que seria a direção dessa entrevista. Então, e fazer uma análise dessas eleições de 2020, que a gente já começou a perceber como é que ela está caminhando. O senhor de vereadores, o senhor passou a criar um grupo chamado G7, começou com o senhor ali, depois veio o Roberto de Souza, veio o Tonho, veio o Fabinho, veio o Silas, até o Vai Chover. Entrou ali por último, que virou G7, aí até o Marquinhos velho que brincou, fez um G com um chapeuzinho do Vai Chover do lado, que eu achei bem bacana. O senhor a gente passou por uma transição muito difícil, que foi do governo do Jorge, do último governo do Jorge. O primeiro governo dele foi bem, a gente não pode aqui descaracterizar, mas os últimos 4 anos dele, vamos falar dos 2 últimos anos, foi dos últimos desastroso. Anos desastroso. Esse grupo de vereador tinha uma opção ali, e já era notório na cidade, o G7. Então esse grupo de vereadores, eles precisavam arrumar uma nova opção para a cidade. E o Acir Filó, ele sempre se colocou e sempre desejou ser prefeito dessa cidade. Foi presidente da Câmara e sempre desejou ser prefeito dessa cidade. Quando esse grupo decidiu abraçar o Acir e achar que ele poderia quebrar esse estigma, essa sequência de mandatos do Jorge, que já vinha 2, vinha por terceiro com o Cláudio Ramos, né? Que era até então desconhecido, uma pessoa espetacular também, mas até então era desconhecido. Como é que foi juntar e achar que o Filó naquele momento era uma opção boa para a nossa cidade? Marquinhos, essa sua pergunta, é importante que você viveu isso, né? Você esteve na Câmara, você sempre foi um grande assessor, você além de assessorar o Tonho, você se envolvia muito com as questões da cidade também, você sempre teve muito conhecimento, também na função de jornalista, sempre acompanhou isso muito bem. Então, e é importante a sua pergunta porque você acaba me dividindo a responsabilidade,
Porque, na realidade, na última eleição de 2016, fazendo aquelas pesquisas, tem a pesquisa quantitativa e a qualitativa. Então, por que o Isidro não se elegeu em 2016 e ficou em segundo lugar? Né? Porque eu assumi a responsabilidade sozinho, veio tudo nas minhas costas. Quando, na realidade, a decisão foi um grupo. Né? Um grupo de 6 vereadores entenderam que os últimos 2 anos do Jorge foram desastrosos. Aquela praça construída que a Fez de Trabalho, aquela coisa horrível lá no centro, as casinhas da Vila São Paulo, né? Um desastre, outras obras abandonadas, desvio de verba, muitos processos em andamento que culminaram com a prisão dele. Então, diante desse quadro terrível, é que as pessoas, às vezes, elas não conseguem voltar lá. Mas se voltar a 2012 e lembrar internet, jornais da época, vão ver que os últimos 2 anos do Jorge foi desastroso. E o Jorge, ele no grito, ele queria fazer o seu 3º mandato através do Cláudio Ramos, né? O Cláudio Ramos 40, que o pessoal fala. Sim. Que é uma pessoa que a gente não conhece, não tem intimidade, então nós não vamos depreciá-lo, né? Então, o Jorge queria exercer. Porque como o Cláudio 40 não era conhecido, né, sai com 1%, e o Jorge estava tentando eleger, quem ia comandar era o Jorge. Como ele quer comandar agora através da esposa, quer fazer o seu 3º mandato. Né? Então, quando você coloca dessa forma, você vê que eu não tenho a responsabilidade sozinho, que foi um erro que eu cometi, que já paguei por isso, né? Só que caro, um preço caro, só que acontece. Tem algumas coisas que eu não negocio, que é caráter, que é princípio. Primeiro que eu tenho temor a Deus, né? Eu tenho temor a Deus. Tem uns salmos que eu sei a metade de cor, que é para não seguir os conselhos dos ímpios, né? Não se assentar com os escarnecedores, né? E nem se deter no caminho dos pecadores, né? A gente tem que ter essa separação. Então eu tenho muito temor e por isso, Marquinhos, que eu não tenho nenhum inquérito, né? Criminal nessa cidade. Tendo sido policial 30 anos, tendo sido vereador 16 mandatos, tendo sido vice-prefeito 3 anos e prefeito, que eu peguei a prefeitura, uma situação extremamente difícil. 4 de dezembro, quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz, eu não paguei nenhum fornecedor para poder fazer o 13º de 2015, o pagamento e o 13º de 2015. Né? E dada a situação, eu cortei alguns contratos, né? Cancelei alguns contratos, a gente conseguiu diminuir 6 milhões logo no começo, né? E aí eu lembro que o jornal Oi fez uma reportagem muito forte. Isidro acaba com a farra do Assir Filó, né? Um jornal que circulou aqui na cidade, e por conta disso recebeu uma pressão da Câmara muito grande, porque a Câmara estava ainda atrelada ao Filó, aquela Câmara, tanto que não se elegeu, né? Sim, verdade. 9 dos 17, 12 vereadores estavam atrelados ao Filó, tanto que não se elegeram, né? E eu sofri uma pressão muito grande por conta das ações que eu estava me afastando das coisas erradas do Filó. Mas graças a Deus eu consegui cortar contrato, afastei, troquei. Ao contrário do que o Jorge falou na campanha, troquei os secretários. E outra coisa, o prefeito tem que ter autoridade. Ele não pode roubar e não pode deixar ninguém. O ano que eu permaneci à frente da prefeitura, não tenho nenhum inquérito criminal e nenhum secretário meu responde a nenhum inquérito criminal. Porque você tem que conhecer de todas as áreas, né? Às vezes o gerente, que eu falei agora há pouco, de uma empresa que demora muitos anos para chegar a ser gerente, ele precisa conhecer só da área específica, né, da sua atividade. Na prefeitura precisa ter conhecimento de todas as áreas. Eu vejo aqui alguns entrevistados que são pré-candidatos a prefeito, na área dele tem domínio. Quando vai para outra área, entra no senso comum. Se perde, não sabe nada. Mas é nada. Nem decorando. Tem umas candidatas que lê. Você vê que a pessoa está lendo, né? Coloca o telepronto ali. Coloca o telepronto e começa a ler, porque não sabe, está falando coisa que não vive, que nunca conheceu. Então, obrigado, Marquinhos, pela sua pergunta, que na realidade eu não tenho nada a ver. O Assir nunca foi pessoa que frequentou a minha casa. Foi uma composição política. Né? Composição política que foi feita naquele momento, para aquela eleição, e que logo em janeiro, essa delegacia da Vila Margarida, que eu fiz esse trabalho, inclusive o vereador Tonho esteve comigo em São Paulo, mais alguns vereadores, e o Filó, os vereadores e o Filó foram a primeira vez. Depois toda a documentação da delegacia, quem fez fui eu, com a Esther, que está até hoje lá no governo, toda a documentação, a parte burocrática, foi eu que fiz para trazer a delegacia para cá, para depois trazer a Polícia Militar também. E na época, Marquinhos, a gente deixava aqui a Guarda Municipal, o período que eu fiquei
na prefeitura, a gente deixava a guarda municipal aqui 24 horas, 2 viaturas, dando suporte para a delegacia. Porque a delegacia de bairro nem é a delegacia da Margarida. Claro. Miguel Bada, do Jardim Revista, né, de Jundiapeba, de Brás Cubas. Essas delegacias de bairro, elas ficam abertas das 9 às 18 e trabalham só em investigação. A delegacia central é que faz o boletim de ocorrência à noite. Então a gente deixava a viatura aqui, da Guarda Municipal, uma pessoa que precisasse, que tivesse o carro roubado, ela vinha aqui na delegacia à noite, encontrava a guarda, e a guarda transportava essa vítima até a delegacia central para fazer a ocorrência. Então nós tínhamos aqui, Marquinhos, uns 30 funcionários mais ou menos, 8 guardas, né? Nós tínhamos 2 equipes de investigadores, 6 investigadores, nós tínhamos o delegado, o doutor Márcio Cursino, era delegado aqui na minha época. E eu tinha, e essa questão, eu quero até voltar nisso, porque a questão nas últimas pesquisas que eu vi, a maior preocupação das pessoas é segurança. Muito roubo de celular, roubo de carro, né? E para isso, Marquinhos, a gente precisa trabalhar, né? Você precisa, o pré-candidato a prefeito, o seu grupo tem que ter experiência nessa área. Né? Nós precisamos monitorar essa cidade, nós precisamos trazer a guarda, ter 90 guardas de novo, né? Nós precisamos ter 4 viaturas da guarda desse lado, 4 viaturas do lado de lá. Nós temos deputado na cidade, temos deputado na região, nós temos que procurar apoio do Condemate, nós precisamos de mais uma companhia da Polícia Militar aqui. Suzano tem 4, nós fazemos divisa, Marquinhos, com Guaianazes, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, são os 3 bairros com maior índice de criminalidade de São Paulo. E nós fazemos divisa, a gente precisa se reforçar aqui. E o nosso reforço, mais uma companhia da Polícia Militar em Ferraz, ajuda a Ferraz, ajuda a Poá e ajuda a Suzano. Porque a criminalidade ela vem da Zona Leste, passa por Ferraz. Se a gente bloquear aqui, vai chegar a menos crimes em Poá e menos em Suzano. E a gente lamenta muito que o maior que acontece aqui, eu tive recentemente visitando o comércio aqui, a semana passada aqui no Kemmer, na Vila Margarida, roubo de celular. É uma coisa absurda. Muito. As pessoas saem de manhã das 5 às 8 para ir trabalhar, jovens, à noite estão voltando, né? Hoje a gente não tem o período escolar, mas é um outro horário que você precisa reforçar também a segurança. As pessoas precisam trabalhar com tranquilidade e precisam voltar, depois de um dia de trabalho, um dia sofrido, voltar para casa também com tranquilidade, né? E para o seu repouso. E infelizmente as pessoas não podem aqui na Vila Margarida, roubo de residência aqui também, estou tendo um número muito alto. Então a gente precisa trazer a segurança para cá, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Pessoal, a gente vai continuar esse bate-papo, mas daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, não sai daí não, porque no segundo bloco o bicho vai pegar. Espera aí, daqui a pouco eu volto. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. E todas nós estamos unidas em defesa das mulheres. Não se divide, marca o X. Maravilha, estamos de volta com o programa Falando a Verdade, direto pela TV Ativo. Para você que nos acompanha, o nosso muito obrigado. Continua comentando aí. Estamos recebendo aqui o ex-prefeito de Ferraz, José Isidro Neto, a quem eu agradeço mais uma vez pela sua presença. Nós terminamos o primeiro bloco falando da cidade de Ferraz, mas é importante a gente voltar e sempre frisar para você que a cidade já via por um momento muito difícil, né? Então precisava criar uma nova opção para a cidade. Então esse grupo de vereadores se juntou, só fazer um retrospecto, se juntou buscando uma nova opção para a cidade. E esse grupo, na época, só se tinha o Acir Filó, que foi presidente da Câmara, foi vereador, e era um garoto muito bom e o povo adorava ele.
Então, esse grupo se juntou para poder eleger um novo vereador para quebrar essa sequência de vitórias do Jorge, que já vinha do terceiro mandato. Essa foi realmente a opção, né prefeito? Exatamente, Marquinhos. Então, eu só fixando bem isso, né? Era uma pessoa que a Ciro acabou enganando não só o grupo de vereadores, mas 35 mil eleitores, né? Muitas pessoas acreditaram nele, professoras, né? Lideranças da cidade, né? Esse grupo de vereadores aí, 7 vereadores, inclusive, dentre eles eu era um vereador que era candidato a prefeito, mas por ter sido vereador de oposição, muito acirrada, não tinha nenhum recurso, né, para sair candidato na época, e eu tinha esse apoio de alguns vereadores, e esses vereadores entenderam que se a gente fizesse uma aliança com o Filó, que os 6 vereadores poderiam estar controlando lá na administração, mas não aconteceu, né? Quando o Filó assumiu, ele realmente acabou mesmo se apoderando do cargo e a gente tomando conhecimento da situação, como você falou agora, se acompanhou algumas discussões pesadas. E eu quero destacar... eu só quero abrir uma observação. Teve uma época que a gente chegou até a receber comentário, porque se trancou dentro daquela sala do prefeito ali, e o pau comeu lá dentro. Isso não foi uma vez, foi várias vezes. Esse é para deixar registrado. Mas eu precisava dessa reformulação, porque nós tínhamos um antigo mandato que o cara andava até de helicóptero na cidade. Exatamente. O antigo mandato anterior ao Ciro, o cara gastou aí quase 4 milhões com helicóptero, cidade pobre, faltando tudo, e o cara ia para São Paulo só de helicóptero, né? Quer dizer, uma coisa, era conhecido em São Paulo como o prefeito que tinha helicóptero, e não tinha. Quem pagava é o IPTU do povo, é o sofrimento do povo, né? Que vai parcelar IPTU com muito sofrimento. Isso era que ele pagava os helicópteros, passeios, né? Que além de algumas atividades oficiais, tinha passeios de helicóptero, né? Uma cidade pobre como a nossa. Uma cidade pobre como essa, pessoa passeando de helicóptero no Alto Tietê. É um absurdo. Então isso não poderia, por isso o grupo de vereadores se uniu, né? E acabou fazendo a tentativa com o Filó. E todos acabaram, né, se prejudicando. Tanto que a Câmara que apostou no Filó não se elegeu, e eu acabei também ficando em segundo lugar nas eleições, ganhando da doutora Elaine, do Jorge, né? Mas ficando em segundo lugar. O Biruta veio aí com uma proposta de festa, do peão e tal, acabou levando muito voto da juventude, né? E aí eu acabei ficando em segundo lugar. E eu quero destacar, Marquinhos, você está me dando essa oportunidade de estar sempre falando a respeito disso, até para eu me afastar mesmo, que as pessoas tenham consciência que o vice-prefeito ele não tem uma ferramenta para usar contra o prefeito, né? Primeiro ele foi eleito num grupo, sim, né? E quando é vereador, o vereador tem requerimento que o prefeito tem que apresentar a documentação em 15 dias. Se não apresentar, o vereador recorre ao Ministério Público, né? O vice-prefeito não existe essa possibilidade. O que aconteceu comigo foi um afastamento. Em 2014 eu saí para deputado estadual, apoiando o SCAF, justamente para me afastar do Filó, que veio apoiando, para desvincular, que veio apoiando 14 deputados estaduais para me matar politicamente aqui na cidade, né? Fazendo jornal contra mim, usava o jornal do cenário, fazia reportagem contra mim, e isso está tudo registrado, né? Me atacando. Mesmo assim, eu tive uma votação muito boa aqui em Ferraz do Conselho, tive a mesma votação do Jorge e do Zé Biruta em 2014. Nós tivemos, os 3 tiveram a mesma votação, 10 mil votos em 2014 na cidade. Então, eu quero deixar bem claro que o vice, as pessoas acham que o vice-prefeito, prefeito, trabalha na mesma sala, dorme na mesma casa, e não tem nada a ver, né? Você não tem nem acesso. Olha se o Carim tem acesso ao gabinete do Zé Biruta toda hora. Não tem acesso. O Zé tem as demandas de prefeito. E o Carim tem outras atividades para fazer, né? E no caso você não tem acesso. De outros vices também. O Paulo Parente ficava lá na Avenida Brasil. Ninguém sabe quem é. Paulo Parente, que era assessor, que era vice-prefeito do Jorge, ninguém lembra mais. Ninguém lembra. Vivia na Avenida Brasil, no escritório, afastado da prefeitura. Eu fui parar lá na Rua Japão, né? Fiquei lá na Rua Japão, lá, junto com a Guarda Municipal, com quem acabei fazendo um grande número de amizade. Mas eu, pela minha pujança, eu ia na prefeitura, ia lá, brigava, discutia, mas não tinha jeito. Mas a minha atividade foi na Secretaria da Habitação, porque eu acho que o vice-prefeito também tem que ter um cargo, precisa trabalhar. Claro. Né? Precisa trabalhar. Precisa justificar o salário que ganha. Foi uma área complicada, a Secretaria da Habitação. Na época, eu lembro, mais de 77 pontos de invasão na cidade.
briga Para tirar pra aquelas tirar família das 188 casas. a briga foi uma briga Foi complicada. com muita habilidade, inclusive. Nós tiramos lá 119 famílias, né? 107 famílias. Eu consegui tirar com uma articulação, com uma conversa, indo lá conversando com as lideranças, né? Foi um trabalho muito árduo de conversa, de diálogo. Na época, nós cedemos 2 aluguel social, né, para cada família, tirando de lá numa boa, com dignidade, com respeito. Ficaram só 12 famílias que foi tirado com apoio policial, porque na realidade nós não conseguimos realizar dentro dos 3 dias, amigavelmente, por causa da logística, né? Então a retirada ia ser feita pela PM na terça-feira, eu comecei a fazer lá no sábado, fiz no sábado, no domingo, na segunda, só que sobraram 12 famílias e a Polícia Militar veio, mas sem nenhuma ação, foi muito bem articulado, né? E a gente pretendia retomar aquela obra, mas não foi possível. Naquele ano, eu cheguei a fazer, Marquinhos, em vez de devolver 18 milhões para o governo federal, eu peguei os engenheiros da prefeitura, o Daniel, outros fizeram uma planilha, né, que era para fazer lá por 11 milhões, parcelado, mas acabou tendo uma impugnação da empresa MWE, e aí ficou para fazer em 2017. No começo acabou não acontecendo, mas a gente entende aí que vai ser resolvido de uma forma até melhor, que seria com parceria com a empresa privada. Filó caiu, preso, corrupção. Prefeitura vai pro vice, cai na sua mão. Quando o senhor olha para trás, vê aquela devastação. A bomba, todos os holofotes viram pro vice-prefeito. José Isidro Neto assume a prefeitura de Ferraz como prefeito preso. A pressão da mídia em cima, por estar vinculado na mesma chapa. Como é que foi tentar reestruturar tudo que ele destruiu em pouco tempo? É outra pergunta interessante, Marquinhos. Primeiro, nós fizemos uma revisão de alguns contratos, né? Cortamos alguns contratos, cortamos algumas despesas. Tinha 400 comissionados, era uma farra. Diminuir para 200 comissionados. Tem algumas pessoas que não gostam de mim até hoje, mas era necessário diminuir de 400 para 200 comissionados, que ainda ficou alto. Depois eu cortei mais 50. Então, eu comecei a diminuir 4 secretarias. O Zé diminuiu mais 2 só, porque 4 foi eu que cortei. 4 secretarias eu cortei. Algumas secretarias tinham que fazer a administração e segurança, eu afastei esse secretário, depois afastei de outras pastas, né? Troquei, então, agricultura, governo, eu tirei algumas secretarias da administração, da segurança. A segurança é importante você ter nesse momento, com o nome limpo, com a CND, para você buscar recursos, tanto do governo do estado como do governo federal. Mas naquele ano a gente não tinha essa possibilidade. Eu fui para Brasília umas 3 vezes para negociar o INSS, em 120 vezes, e não consegui. Né? A gente não conseguia, o nome estava muito ruim da prefeitura, vários convênios com problema, devendo uma boa parte dos convênios, que deve até hoje, então eu não consegui fazer essa negociação. E o Zé deu muita sorte agora em 2017, que o governo federal, Temer, interessado na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, o governo federal parcelou as dívidas de todos os municípios, do Brasil inteiro. Né? Isso em maio de 2017, ainda anistiando 80% de juros e multa. E o Zé, nessa parte, eu sempre reconheço isso em todos os lugares que eu fui, né? Conseguiu resolver essa questão jurídica e contábil da prefeitura. Aproveitou a oportunidade do governo federal, parcelou a dívida, uma vez que a dívida diminuiu 80% de juros e multa, e ela foi alongada em 200 parcelas. Aí a minha crítica ao Zé é que a partir de junho de 2017, ele passou a ter a CND. Aí teria que buscar recursos no governo do estado, no governo federal, para realizar as obras que a prefeitura, que a cidade precisa. Né? Ferraz está muito carente de reforma de escola, de reforma de creche. Né? Eu também lamento profundamente aquela escola na entrada da cidade, ter ficado naquela situação extremamente grave. Se tivesse corrido com recurso rápido para fazer aquilo ali, um hemodiálise. Né? Eu sugeri ao Marcos BR, que é meu primo, que é vereador deste mandato, para que aquela escola, que ela fosse feita ali uma creche e um posto de saúde, porque o posto de saúde da Vila Jamil, Marquinhos, é de 98 ainda, da minha época, do meu primeiro mandato de vereador, que eu levei lá na época que o Luiz Antônio era secretário da Saúde. E é um prédio muito pequeno, que a prefeitura fechou lá agora 10 meses para fazer uma reforma num prédio que não é próprio, um prédio que é particular. Então a minha tristeza desse governo é a Praça do Centro ter sido abandonada, a área central.
E também aquela entrada da cidade. A entrada da cidade é muito feia. Quando as pessoas chegam na nossa cidade, que vê aquilo ali, é uma vergonha. Aquilo ali é uma vergonha, aquilo ali é um crime, é uma omissão que aconteceu ali. Então, ali quando era sabido que a ETEC ia sair, eu avisei, por exemplo, o Marcos BR, um ano antes, a ETEC vai sair, ali tem que pegar a secretária da Educação, levar na frente do prefeito, fazer um cadastro lá de 300 crianças lá para atender creche para a escola e também trazer o posto de saúde, que era um prédio grande, para fazer um posto bonito, para atender as pessoas com dignidade, uma creche para acolher as crianças com dignidade, porque as crianças precisam ser acolhidas, tem que estar num ambiente sadio. Existe um processo ali naquela área, processo, né? Existe. Ali vai dar problema. Só tocando na CND, eu quero lembrar que a dívida ela foi parcelada nos governos anteriores por 2 vezes. Eles parcelavam, pagavam a primeira, ficavam 6 meses com a CND, 8, né? 8, 11 meses. Pagavam a primeira, pegava a CND, parava de pagar. Então é bom a gente frisar isso. Isso é aquela, a gente chama de administração fraudulenta, né? Por que ele fazia? Quando ele devia para o INSS, ele não ia pegar recurso. Aí o governo Lula, o governo Dilma, eram muito flexíveis com isso. Eram governos muito flexíveis. E aí ele ia lá e parcelava, né? Aí pagava a primeira, recebia o governo federal, recebia 30 milhões do PAC, por exemplo, para fazer lá as 188 casas, os 7 córregos e as 2 creches. Quando ele pagava a primeira, quando ele recebia aquele benefício, ele parava de pagar de novo. Aí aquela dívida entrou. Então aí, quando nós assumimos, já tinha uma dívida alta na ordem de 180 milhões. Cuidado do servidor público, precisava se aposentar naquela época. É difícil. Não, então, o que é feito? E até hoje, o Zé também tem certeza que faz isso. Quando individualmente um funcionário vai se aposentar, aí você cuida da situação daquele funcionário, para que ele não seja prejudicado, penalizado. Assumiu, mas mesmo no meio das dificuldades, só ainda conseguiu andar. Ainda fez algumas obras, fez alguns tapa-buraco, fez asfalto, né? Fez reforma de creches. Então, mesmo no meio dessas dificuldades ainda, tomando pedrada de tudo que é lado, o Isidro ainda conseguiu dar uma respirada e dar uma andada. E tanto que nós conseguimos, que eu saí aí de uma situação de 5%, de 6% nas pesquisas, e fomos a 25%, né? Então, por que isso? Porque as pessoas também reconheceram. Aqui pertinho, né? Nós fizemos a Escola Silva da Silveira, fizemos 3 salas, né? Aqui na Vila Margarida, na Vila São Paulo, nós fizemos a Antônio Schiavinati, fizemos 3 salas, fizemos uma quadra, na Sala Tioneiro, no CDHU, nós fizemos 3 banheiros, mais uma sala, e fizemos reforma em 30 escolas. Nós fizemos várias reformas. Nós tínhamos uma equipe que fazia a manutenção e reforma das escolas, e tinha outra equipe que fazia a manutenção também no posto de saúde. Né? Não era empresa contratada para gerar dinheiro, para trazer, para pagar amiguinho, investidor. Era a equipe nossa, da prefeitura, que fazia isso. Frente de trabalho, funcionário de carreira, um comissionado. Nós tínhamos o Anderson, menino que fazia todo esse trabalho do posto de saúde, manutenção de escola, liderava. Que é importante a zeladoria do município. Exatamente. Então, nós fizemos, nessa crise toda, nós fizemos 15 ruas. Fizemos uma rua aqui na Vila Margarida, né? Fizemos aqui no Recanto dos Passos 2 ruas, Jardim Nacional do Caminho, a Gilson Florencio Nunes, na Vila Jamil 3 ruas, no Jardim TV mais uma rua, na Rosa Fares, Travessa Rosa Fares, nós asfaltamos também. Então, com toda essa dificuldade, nós temos material para apresentar. Eu peguei lá o posto de saúde abandonado, lá na rua 15 de novembro, chamei o Pedro, que era responsável pela empresa PS lá, negociamos a dívida, né? Retomamos as obras. O Tenório esteve lá comigo lá na inauguração, que é o vereador da área que me cobrou muito, né? A comunidade cobrava aquilo ali. Nós fizemos um posto modelo, muito bem feito, muito bem acabado, né? O centro de especialidade também, uma obra que estava parada, antiga, que era obra de outro governo, mas o prefeito que tem responsabilidade, ele faz novas obras que são necessárias para a cidade, mas termina também a obra do outro governo. Claro, lógico. E eu terminei o centro de especialidades ali, que hoje agrega a Secretaria da Saúde, sim, que a ideia é você ter prédio próprio para você não pagar aluguel. Porque também é outro investidor que investe, né? Que ajuda, depois pega um monte de salinha aí na região e aluga para a prefeitura para ganhar dinheiro. E os preços são exorbitantes. Temos noção. E os preços são exorbitantes. Então,
é importante a gente fazer isso. E, além disso, iluminação pública. Nós tínhamos aí, a arrecadação era em média de 180 mil, nós tínhamos 3 equipes fazendo a iluminação, trocas de luminárias, troca de braços de luz. Né? Hoje, outra crítica que eu faço desse governo, 560 mil de arrecadação mês, 10 meses dá 5 milhões e 600. Com essa arrecadação de hoje, da taxa de iluminação pública, eu consigo fazer aqui uma concorrência pública para ganhar uma empresa idônea e fazer a iluminação pública da cidade inteira com lâmpada de LED, que traz qualidade, durabilidade e mais segurança à população. Pessoal, a gente entra numa eleição de 2020 com diversos candidatos na cidade, muitos candidatos na cidade, alguns que já se destacam no seu meio político. É uma eleição mais difícil que as demais? Essa eleição vai ser uma eleição assim difícil até por conta da pandemia, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rua, de entrar nas residências, de conversar com todo mundo, né? Então hoje você tem casas que você não pode entrar, tem algumas pessoas lá que estão, né, do grupo de risco. Então você evita. Então vai ser uma campanha que a rede social, que esse programa aqui vai ser muito utilizado, né? Então, vai ser um programa extremamente diferente. Eu acredito hoje que também, através das redes sociais, as pessoas vão conhecer cada grupo, né? O que eu peço aqui é que para todos os candidatos, que a população cobre isso, né? Que a população queira saber quem é o grupo do Joãozinho, da Dona Maria, quem está por trás, quem são esses investidores, né? Nós tivemos casos graves aqui em Arujá, né? Recentemente, o prefeito lá é médico também, tem vários problemas, secretários presos, vice-prefeito preso. Então, é uma experiência muito difícil. Então, é importante que Ferraz não venha cair numa situação semelhante a essa, né? Então, o que a gente pede aí é uma eleição difícil, mas se as pessoas se atentarem, né, para o currículo das pessoas, né? Tem que olhar o currículo. Você vai ser gerente de uma empresa, você tem que apresentar um currículo. Saber quem é. Você vai ser diretor de uma empresa, você tem que apresentar um currículo, tem que saber o que é, de onde que veio, o que fez na vida, né? Aonde mora. Então, as pessoas, um cargo de prefeito, que o cara tem que conhecer de várias áreas, tem que ter um currículo, tem que estar preparado, tem que ter qualificação e tem que ter temor a Deus para não colocar a mão nas coisas dos outros. E eu falo isso novamente, as pessoas que querem enriquecer não entrem na política. Se quiserem enriquecer na política, vão ser presos. Porque hoje o sistema, COAF, Polícia Federal, Ministério Público, esses investidores que querem ter lucro abusivos aqui na nossa cidade, fiquem atentos, porque o Ministério Público está atuando com muita força, né, em todo o Brasil. Olha só o que aconteceu em Arujá. Então, é importante que as pessoas estejam atentos. Voto não se vende, voto não se troca, não se barganha, porque depois vai faltar no posto de saúde, vai faltar na creche. Não vendam o seu voto. Procure conhecer cada candidato. É importante o candidato a vereador, a qualificação e o preparo do candidato. É importante o candidato a prefeito, porque vai cuidar da cidade. E provavelmente o candidato a prefeito que entrar 4 anos, ele se reelege. Né? É muito difícil o prefeito não se reeleger, só se tiver uma administração muito ruim. Quero voltar para você. Atenção, você que nos acompanha agora, só quero te chamar atenção, você população de Ferraz, para depois falar que ninguém avisou. Presta atenção, estamos fazendo diversos programas, levando as informações que precisam ser levadas de uma forma real, verdadeira, dinâmica. Você tem o poder do voto esse ano, você decide. E eu sempre friso isso, você decide o que vai ser da sua cidade por mais 4 anos. Analisem, verifiquem. Foram feitas dentro do programas observações terríveis que vai acontecer nas eleições de 2020. Cuidado com os aventureiros, cuidado com aqueles que prometem e não podem cumprir. Tome cuidado para quem você vai votar e como você vai votar. Eu sempre falo, R$50 não salva a sua vida durante 4 anos. Presta atenção nisso. Presta atenção que você vai votar. O prefeito falou, eu sempre falo prefeito, porque prefeito sempre prefeito. Trouxe informações pertinentes e importantes que vai fazer você pensar antes de começar a eleição. E quando começar as eleições, você pode ter certeza que eles vão bater na sua porta, eles vão passar por você, questionem e perguntem. Essa é a nossa função, é levar informação para você. O senhor vem candidato a prefeito,
esse ano com um grande objetivo, conhece a cidade, sabe como é que funciona a máquina pública, preparado mais uma vez para andar por essa cidade, um momento tão difícil. E o senhor é bom de rua, né? Eu falo assim, quer achar o Isidro, não adianta querer trancar ele dentro de uma sala que ele não fica. Né? Se fosse passarinho já tinha morrido, porque ele não gosta de ficar engaiolado. É verdade. Ele é bom de rua. Preparado para isso, prefeito? Obrigado. Muito preparado. Graças a Deus, né? Com saúde, né? Eu só tenho a minha esposa Vera, minha família, né? Gloriosa Dona Vera. Gloriosa Dona Vera. Toda a minha família me apoiando, minhas irmãs, meus sobrinhos, né? E a família é muito grande, vários primos, tios aqui em cidade. Família boa. Família de nordestino, né? Mas eu vim pra cá. E até falo isso às vezes. Paraíba, né? E na Paraíba, ainda sou pro Paraná, com menos de um ano, morei 10 anos lá. Em 75 eu vim pra cá, passei a morar na rua Ildebrando da Silveira, né? 639. Depois eu fui morar na rua Lucia, onde moram meus pais até hoje. Depois eu casei, vim morar aqui na Vila Margarida, com a Vera, né? A Vera tinha uma casa aqui. E morei aqui na Vila Margarida também por 6 anos. Depois eu fui morar lá no Santa Teresa, na Vida Jânio Quadros. E agora eu já 19 anos que eu moro perto da delegacia, né, no Parque Dourado. Então, é uma vida que eu gosto dessa cidade, né? Alguns amigos meus foram embora, foram para Suzano, para Arujá, para Mogi, mas eu tenho uma identificação com a cidade que é uma coisa muito forte, né? Minha filha fala: pai, você já está aposentado, você está advogando, eu te ajudo, larga disso, você perde noite de sonos, né? E, inclusive, quando eu assumi a prefeitura, você falou, eu acabei me esquecendo disso, quando eu assumi com tanta preocupação, com tanto compromisso, tantas coisas para ajustar, eu fiquei várias noites de sono, porque perdi várias noites de sono por preocupação, né? E também quando a eleição era no dia 3, no domingo, e na quinta-feira o governo federal, através de ação de processo de 10, 15 anos atrás, eles retiraram da conta da prefeitura o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Isso me afetou, eu tinha que pagar 4 mil pessoas na sexta-feira, a eleição era no domingo, eles me tiraram da quinta-feira. Eu gosto de esclarecer isso, Marquinhos, porque eu tenho até alguns funcionários, esses dias eu fui no posto do Jardim Bela Vista, conversar com 2 funcionárias que estavam magoadas comigo até hoje. Então eu fui explicar para elas que o processo não era meu, era de 10, 15 anos atrás. Os professores fizeram um movimento, e quando eu chamei os 20 professores para conversar no gabinete, que eu expliquei, falei: vocês são professores, vocês são pessoas inteligentes, que vocês passaram no concurso público, né, disputadíssimo, então vocês têm conhecimento. Olha o processo aqui, de 12 anos atrás, não é culpa minha. Eu paguei em dezembro de 2015 13º, salário em dia, e a véspera das eleições eu não pagar porque foi uma coisa muito grave, né? E aí em outubro nós negociamos o salário 2 vezes, em novembro nós retomamos. Então eu fiquei muitas noites sem dormir, porque a gente tem preocupação com o bem-estar da população. Tem um projeto também que eu fiz em dezembro, o gestor anterior tinha feito uma modificação na 6ª parte, e para os funcionários não perder, muitos funcionários públicos de Ferraz, eu destravei o triênio, que os funcionários públicos de Ferraz recebiam o triênio até 15 anos. Depois parava, recebia 5 triênio, parava, não aumentava mais. E eu destravei. Hoje, se a pessoa permanecer 33 anos na prefeitura, ela vai receber 11 triênios. Se ela ficar lá 12, 36 anos, vai receber 12 triênios, ou seja, o salário é um plano de carreira, é um incentivo para a gente não perder bons professores, para a gente não perder enfermeiras, para não perder auxiliares de saúde, técnicos de saúde, para a gente não perder funcionários administrativos, né? Então, é um incentivo que eu fiz, que eu recebo os elogios até hoje. Inclusive, esses dias eu estava na Câmara e vi o João Bosco me elogiando, reconhecendo que favoreceu, que melhorou o salário dele nesse sentido. Eu achei muito bacana os funcionários reconhecerem isso, né? O trabalho que a gente fez. Mas tem muita coisa para fazer, a gente já está praticamente finalizando, não é isso, né? É isso aí. Então, eu acho que Ferraz não pode errar mais, Ferraz não pode aceitar aventureiros que apareceram aí de 4, 5 anos atrás, pessoas que você nem conhecia, que não tem compromisso com a cidade, que se perder a eleição você não vai ver nunca mais, né? E se ganhar vai trazer um monte de gente de fora. Por quê? Porque acontece com o investidor. O investidor, ele investe e ele traz o secretário de fora para trabalhar aqui na nossa cidade. Quando eu estava na prefeitura, Marquinhos, eu utilizei 5 secretários da prefeitura. Eu não pensei na questão política, de dar secretarias para outros partidos, para ter apoio nas eleições, né? O meu secretário da Saúde foi o Zapata, o secretário de Esporte foi o Fábio Salles, da Educação foi a supervisora também, da Saúde foi o Zapata, de outros setores, da Promoção Social foi a Beth, né?
habitação foi a Cida Isidro. Sim. Então a gente usou vários, nós tivemos esses profissionais da prefeitura extremamente capacitados, né? A educação foi muito bem, a saúde foi muito bem no nosso período, né? A promoção social, a habitação, o esporte, o Fábio, todos tiveram porque tem conhecimento técnico. A gente não precisa trazer secretaria de Jundiaí, de Mariporã, de Mogi, de Suzano. Nós temos um grupo preparado aqui. E o meu Solidariedade, eu tenho no meu grupo lá advogados, enfermeiros, grandes líderes de bairros, comerciantes, policiais, professores. É um grupo muito bem preparado para administrar essa cidade. Qual o recado que o senhor deixa para o eleitor hoje de Ferraz, olhando para aquela Câmara ali, as suas considerações, qual o recado que o senhor deixa, do que ele pode esperar do senhor aí, se eleito for a Prefeitura de Ferraz em 2021? Obrigado. E Marco, mais uma vez as pessoas têm que votar aí, antes orar a Deus, viu? Porque está tendo muitas promessas, muitas tentações, e eu vejo aí algumas lideranças que vêm falar comigo, olha, mas eu recebi essa proposta, e eu falo, tome cuidado, porque essa cidade não aguenta mais essas roubalheiras, né? Cidade que teve 2 prefeitos presos, cidade que teve vários secretários, só num processo só do pão, né? Saiu 12 mandados de prisão. Do pão. Só isso. Eu queria finalizar nessa questão, porque não é possível que a gente vai errar de novo. Eu, graças a Deus, minha vida está aqui, eu continuo, eu estou com um escritório de advocacia, eu sou investigador aposentado, mas a minha família toda está aqui. Minha família é muito grande, eu devo ter aí mais de 100 primos aqui nessa cidade, né? A família do Norte é assim, eu tenho 11 tios da parte do meu pai, 9 tios da parte da minha mãe, e eles tiveram aí um monte de filhos, estão todos aqui em Ferraz. Então, eu tenho uma preocupação, a gente tem um nome, a gente tem temor a Deus. Então, o que eu peço ao eleitor, tomem cuidado. Não vote às vezes em carinha bonita, em campanha cara, campanha de Face, de rede social todo dia, matéria, coisa linda. Aonde estavam essas pessoas há 5 anos atrás, quando a gente brigava pela cidade, quando estava roubando a cidade, quando o prefeito estava roubando a cidade, passeando de helicóptero, indo para São Paulo toda hora de helicóptero? Onde estavam essas pessoas, né? Onde estavam? Então, a população tem que fazer aí uma reflexão e votar com responsabilidade, valorizar o voto. Obrigado. Isidro, quero te agradecer a sua presença no programa Falando a Verdade, é sempre uma satisfação tê-lo junto conosco. Espero durante a campanha de poder fazer esse bate-papo, mas eu quero fazer isso na rua, fazer um programa um pouco diferenciado, seguir um pouquinho a sua trajetória na rua. Agradecer mais uma vez Marquinhos Weck, né, o diretor-presidente dessa TV Ativa, o Ronaldo, toda essa equipe maravilhosa que nos recebe sempre todas as semanas e nos deu o privilégio de poder fazer esse debate, esse bate-papo. Sucesso! Obrigado. Que o senhor possa ter sucesso nessa sua caminhada. O senhor tem um amigo, uma pessoa que admira o senhor aí e conhece o seu trabalho na cidade, e que eu posso desejar que Deus possa iluminar o seu caminho, o seu grupo, e se Deus quiser, todos os seus desejos aí possam ser realizados, que seja esse ano um grande ano de vitórias. Eu só quero ser abençoado para abençoar essa cidade. Realmente, graças Seremos a Deus. abençoadores. Amém. Pessoal, a gente está indo embora. Quero falar para você que a partir de segunda-feira estamos de volta no mesmo horário, a partir das 8h30 da noite, o programa Falando a Verdade, pela TV Ativo. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Não se esqueça, segunda-feira, 8h30 da noite, o programa Falando a Verdade pela TV Ativo. Fui. Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder.